Oi, tudo bem? Esses dias para trás, no canal do professor Fábio, que eu indico o canal dele, eu ouvi falar alguns que se dizem entendidos religiosos falar que a vida surgiu do nada. É mentira, galera. A vida precisa de reações químicas. Então, eu vos apresento o Devoniano, quando surgiu as primeiras formas. Lembrando, a vida pode ter surgido também há 3 bilhões de anos, na época do Luca, que foi o nosso ancestral nosso ancestral de todas as formas de vida. O período devoniano, que ocorreu entre 419 a 358,9 milhões de anos atrás, foi um período de grande mudança e evolução na Terra, com destaque para o desenvolvimento de ecossistema de recifes marinhos, expansão da vida terrestre, com as primeiras florestas, evolução de diversos grupos de animais e plantas. O período devoniano viu a formação de maiores recifes de coral da história da Terra e expansão na vida terrestre. A vida começou a se expandir para os ambientes terrestres, com a evolução de plantas e animais adaptados a essa realidade. As primeiras florestas também surgiram com árvores de grande porte. Evolução de grupos de animais. O período devoniano foi um período de grande diversificação, adaptação para diversos grupos, como peixes, os répteis, os primeiros anfíbios. A extinção no período devoniano superior. No final do período devoniano ocorreu uma das maiores extinções em massa da história da Terra, que afetou diversos grupos de plantas e animais. Aumento de concentração de oxigênio. Essa época surgiu um aumento significativo de concentração de oxigênio na atmosfera, o que pode ter contribuído para a evolução de animais terrestres. Importância para a ciência. O período devoniano é um período crucial para a história da Terra, pois ele testemunhou a transição na vida da Terra e a evolução de diversos grupos de organismos tiveram um grande impacto na evolução do planeta. Os fósseis registros geológicos do Devoniano fornecem informações valiosas para a devolução da vida e de condições ambientais da Terra. O surgimento da vida foi uma das maravilhas que os cientistas puderam ver lá pelo Devoniano, surgimento no Cambriano, entre aspas, explosão cambriana, que foi nada mais que surgimento de vários animais daquela época, como pulmonoscórpio, vários outros animais que não perdem nada para alienígena, galera. E eu vou falar um pouco também sobre o Carbonífero. O Carbonífero refere-se tanto ao período geológico Carbonífero, também conhecido como Carbonífero, quanto ao tempo descreve algo que produz e contém carvão. Em geologia, o Carbonífero é um período da era Paleozoica, entre 359 e 299 milhões de anos, conhecido pelas grandes formações de carvão mineral. O contexto industrial carbonífera pode se referir a uma mina de carvão ou empresas que trabalham para a produção e beneficiamento de carvão. Em resumo, o período geológico é um período da era paleozoica que entre 359 e 299 milhões de anos atrás, caracterizado pela formação de grandes depósitos de carvão mineral. A mina de carvão carbonífera também pode se referir a uma mina de carvão ou empresa que trabalha com carvão. O termo descritivo carboníferas pode ser usado para descrever algo que produz carvão.
No período geológico, o período carbonífero foi marcado em abundância em vida na Terra e a formação de grandes florestas se desenvolveram em carvão. Carbonífero. A escala do tempo geológico carbonífero, em português europeu, é o período do Paleozoico e Fenerozoico, compreendido entre 359 e 299 milhões de anos. Aproximadamente, o período carbonífero sucede o período devoniano e precede o período permiano, ambos a sua era. A América do Norte e período é dividido em dois: o Mississípico entre 360 e 308 milhões de anos, o Pensilvânico entre 308 e 299 milhões de anos, sendo que alguns outros locais períodos são considerados em épocas consequentemente e subdivisões do período carbonífero. O carbonífero tem esse nome devido a grandes quantidades de carvão mineral encontradas em formações rochosas na época da Inglaterra, onde foi datado pela primeira vez esse período. Paleografia. Uma queda global no nível do mar no final do Devoniano foi revertida para o início carbonífero. Isso criou os mares inferiores, generalizados à disposição do carbonato mississípico. Houve também uma queda nas temperaturas do Polo Sul. O sul do Gondwana foi glaciado durante todo o período, embora seja incerto se os mantos de gelos foram remanescentes devoniano ou não. Essas condições permanecem pouco efeitos trópicos profundos, onde pântanos exuberantes, que mais tarde se transformaram em carvão, floresceram a 30 graus das geleiras mais ao norte. No meio do carbonífero, uma queda de nível do mar precipitou uma grande extinção marinha que atingiu crinoides, amonites e a maneira especificamente forte. Essa queda do nível do mar é a discordância associada na América do Norte, separada ao subperíodo ou Mississippi do subperíodo da Pensilvânia. Isso ocorreu há 323 milhões de anos, o início da glaciação permocarbonífera. Cambriano. O período cambriano é um período geológico da era paleozoica, marcado um ponto crucial na história da vida da Terra. É conhecido pela expansão cambriana, um evento que ocorreu um aumento drástico na diversidade de organismos multicelulares, incluindo a maioria dos grandes filos animais que conhecemos hoje. Esse período abrangeu aproximadamente 542 a 488 milhões de anos. As principais características: explosão cambriana, diversificação repentina da vida rápida, com o aparecimento dos animais com esqueletos e conchas como trilobitas, braquiópodes e moluscos. Origem da maioria dos filos animais. A maioria dos principais grupos de animais que vemos hoje, como antrópodes, moluscos, equinodermos, cordados e entre outros, surgiu nesse período. Mudanças do ambiente. Acredita-se que o aumento do oxigênio na atmosfera e a formação do ozônio, juntamente com a disponibilidade de novos nichos ecológicos, tenham contribuído para a explosão cambriana. Importância para a história da vida. O Cambriano marca o ponto de inflexão da história da vida, com o aparecimento de organismos complexos e a preparação do terreno para a diversificação da ocorreria nos períodos seguintes. O período Cambriano é subdividido em 3 épocas: Cambriano inferior, médio e superior. Onde encontrar tais informações? Você pode procurar Brasil Wikiscola, Wikipédia e Wikicambriano. DMP do Paraná, www.dpmpe.gov.br, Geologia Cambriano. E você pode explorar também aqui no nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe, nos deixa seu like. Para você ver que toda forma de vida precisa de algo, como no caso de todo organismo ser a base de carbono. Por que será, né? Então, essa pessoa está errada. A vida não surge do nada. Ela precisa de reações químicas. Ela precisa de proteína, amilase e também compostos químicos
Isso está no nosso organismo. Nós temos parte do nosso organismo, partículas de vírus endógenos e também bacilos e várias outras composições que vocês sabem. Então, é praticamente impossível a vida surgir do nada. Ela precisa de um ponto de partida. Porém, a origem da vida, que surge através dos peptídeos, ela começa através de reações de cloreto de ferro e também compostos como, por exemplo, o vidro vulcânico, que é bem rico em compostos benéficos à vida. Por exemplo, também vários outros compostos que a vida precisa. Então, essa pessoa está errada. Nada surge do nada, tudo precisa de uma reação. E para falar que algo surgiu de uma divindade, a pessoa tem que provar. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe-nos. Deixa seu like, galera. Valeu, um abraço.